Romanos 8, do 5 ao 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Queridos, nós estamos estudando aqui as características de uma pessoa que tem a vida governada pela carne, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho, a gente já vem falando sobre isso, mas a gente vai falar um pouquinho dessa insubmissão, né, de uma alma governada, de um ser humano vivendo na carne, a insubmissão dele à palavra de Deus, a insubmissão à lei de Deus, essa indisposição para obedecer à palavra de Deus, tá bom? Mas eu queria aqui apenas recapitular os pontos, tá? Eu não vou fazer recapitulação no sentido de que eu vou abordar esses pontos, eu vou apenas ler aquilo que nós já trabalhamos até agora, para a gente chegar no ponto que nós paramos na última semana, tá bom? Quais são as características de quem tem a vida governada pela carne? A primeira que o texto fala aqui é que essas pessoas, elas têm uma inclinação por certas coisas, né? A mente dela está voltada para certas coisas, é o que diz o versículo: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, tá? Eu não vou me ater, isso, nós temos gravado isso em pregações anteriores, você pode dar uma olhada se quiser lá depois nas redes sociais, tá? O segundo ponto é que a pessoa que tem a vida governada pela carne, né, ela tem uma inclinação, e a inclinação dessa pessoa é para a morte, é o que o texto diz, porque a inclinação da carne é morte, tá? A palavra inclinação aqui, ela tem um sentido de pendor, ela tem o que significa pensamento, e daí alguns dizerem que no original a expressão que está lá é: a mente da carne é morte, tá? Também falei disso a semana passada com os irmãos, abordei isso em detalhes com os irmãos. O terceiro ponto é que a pessoa que tem a vida governada pela carne, a terceira característica é que a inclinação dessa pessoa, da carne, né, é inimizade contra Deus, porque a mente da carne é inimizade contra Deus, ou porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Mais uma vez eu abordei isso aqui, expliquei em detalhes, nós paramos nesse ponto aqui a semana passada, tá bom? E eu vou seguir exatamente de onde nós paramos, tá? Nós trabalhamos todo o texto, todo o ponto, tá? E aí nós paramos no quarto. Eu comecei ele, mas aí eu vou recomeçar o quarto ponto e seguir adiante, tá? A quarta característica de quem tem a vida governada pela carne é o fato de que tal pessoa não se sujeita à lei de Deus. Esse é o quarto ponto. Olha o versículo 7 agora inteiro, né? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, tá? Isso nós vamos tratar a partir de agora, essa questão aqui. E a gente já começa isso aqui com uma pergunta bem simples: como, né, tal pessoa poderia se submeter à lei de Deus se ela é inimiga de Deus? Foi o ponto anterior que nós vimos na semana passada, né? A inclinação da carne é inimizade contra Deus. A pessoa que vive, querido, segundo a sua vontade, segundo a sua carne aqui, eu já disse a vocês, tratei disso aqui já exaustivamente, tá bom? Fala de uma mentalidade de vida onde Deus não é bem-vindo, tá? Onde Deus não é bem-quisto. É uma mentalidade que governa a vida de uma pessoa onde Deus é deixado de fora. Mesmo que esse tipo de pessoa seja religiosa, é possível uma pessoa ser religiosa e excluir Deus da sua vida. É uma coisa assim meio absurda, mas é verdade, querido, tá? Inclui tudo isso, tá? Mas o que caracteriza a carne é exatamente essa
alienação de Deus, tá? É não querer Deus na nossa vida, é não querer que Deus participe, não querer que Deus se intrometa, é nos meus planos e sonhos não há espaço para Deus. Isso é carne, tá? Essa carne, ou quem vive dessa maneira, e aí eu estou falando de uma pessoa incrédula, basicamente, tá? Quem vive dessa maneira é inimigo de Deus, tá? É inimigo de Deus. E a pergunta é, como essa pessoa que é inimiga de Deus pode se submeter à lei de Deus? Não há possibilidade, irmãos. Nós vimos aqui na semana passada que o incrédulo não só vive em inimizade contra Deus, mas ele odeia Deus, tá? Então, eu lembro que eu falei isso aqui a semana passada, né? Alguém poderia dizer que é muito forte dizer que alguém odeia a Deus, mas a resposta para isso, irmãos, é que a maioria das pessoas, às vezes, e aí eu cito aqui às vezes, até aquelas que se dizem cristãs, tem Deus como uma espécie de estraga-prazer. Eu queria que você entendesse uma coisa com relação a essa questão da vida com Deus. No geral, nós podemos classificar as pessoas de 3 formas. Aqueles que são incrédulos e que não querem saber de Deus na sua vida de forma alguma. Não precisa ser ateu. Basta ser uma pessoa que ela não quer contato com a religião, ela não quer contato com Deus, ela não quer saber de Deus. Nós temos aqueles que são religiosos, mas que não amam a Deus. São pessoas que se relacionam com a religião, e eu diria, se relacionam até mesmo com Deus, mas não querem se submeter a Deus. Elas querem apenas desfrutar daquilo que Deus pode dar a elas, tá? E nós temos o crente, que é alguém que, aqui vamos dizer, é alguém que se submete a Deus. Porque eu tenho dificuldade, irmãos, com esse negócio, sabia? Porque eu tenho visto na minha vida, e olha que já são quase 30 anos servindo ao Senhor, eu tenho visto muito crente que não se submete a Deus. E uma pergunta que eu faço é, meu Deus, como é que pode ser possível ser crente e não se submeter a Deus, né? Porque quando eu não me submeto a Deus, eu estou me igualando a qualquer outra pessoa lá fora, pessoa do mundo, tá? A questão toda, querido, é que o ser humano tem vontades. Nós temos uma natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, ela deseja o pecado. Se é crente, deseja o pecado. O crente tem que lutar para não pecar, tem que lutar para se manter em santidade. Se não é crente, não há luta, porque aí ele satisfaz a sua vontade, os seus desejos livremente, né? Mas todo ser humano tem uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa anseia por satisfação. E eu diria a vocês que na maioria das vezes, Deus é um problema para aqueles que se dizem cristãos, mas que estão em busca de satisfazer os seus desejos pecaminosos. Por quê? Porque Deus, muito claramente na sua palavra, por meio da pregação, vai dizer que é errado, que isso é pecado. Portanto, ele condena. Quem faz isso está em inimizade com Deus, né? Está numa luta contra Deus. E às vezes nós encontramos até mesmo aquelas pessoas que se dizem crentes e que estão nessa luta, numa luta com Deus. Por quê? Porque elas têm vontades, elas têm desejos e querem satisfazer isso, mesmo sabendo que Deus não concorda, mesmo sabendo que Deus proíbe a satisfação de tal desejo. Eu disse isso aqui a semana passada, irmãos. O sexo, eu diria que das bênçãos que Deus nos deu, eu acho que não tem bênção melhor do que o sexo. Mas o sexo só é bênção dentro dos limites estabelecidos por Deus. Fora, o sexo é maldição, entende? O drama de muitos jovens, de muitas pessoas, homens e mulheres, até homens casados, mulheres casadas, é que às vezes elas querem isso fora daquilo que Deus estabeleceu. É o homem casado que está insatisfeito com o casamento e que busca uma aventura lá fora para satisfazer os seus desejos. A mesma coisa com a mulher, ou com o jovem solteiro, ou com qualquer outra pessoa. E eu estou citando apenas um exemplo, mas eu poderia citar muitos exemplos disso aqui. Então, nessa hora, quando os meus desejos se avolumam, quando eles exigem satisfação, geralmente, querido, nós vamos encontrar em Deus um estraga-prazer. Alguém que está ali para impedir o homem de ser feliz, como alguns dizem. Na verdade, vocês sabem disso, que se conhece a palavra sabe disso, se crê na palavra sabe disso, que todo mandamento de Deus, toda proibição de Deus ao crente
tem o propósito de preservá-lo, de abençoá-lo. Sabiam disso, querido? As proibições bíblicas, os mandamentos que restringem os desejos humanos, têm a finalidade de abençoar o ser humano. Bom, o homem, ele incrédulo, ele não se submete a Deus, tá? Veja o que o apóstolo diz: a inclinação da carne, ou a mente da carne, é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, tá? O que Paulo está dizendo aqui é que o incrédulo não somente não é sujeito à lei de Deus, mas também não pode fazer nada a respeito. Ele simplesmente não pode se submeter à lei de Deus. Não consegue. Ele não tem o poder de se submeter à lei de Deus. Ele não tem a capacidade, ele não tem a vontade de fazê-lo. E por que o incrédulo não pode, querido? Respondendo biblicamente, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, responde isso muito claramente. Paulo diz lá assim: olha, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas se discernem espiritualmente. O homem não aceita as coisas de Deus. Se Deus disser não para a minha vontade e eu não tenho o Espírito, eu não aceito isso. Irmãos, de novo, querido, eu não tenho como deixar de falar disso. Eu, ao longo da minha vida com Deus, eu tenho visto muitas pessoas que também não aceitam o não de Deus. E para ser muito honesto com vocês, eu já tive que lutar muito comigo mesmo por não querer aceitar o não de Deus. Sabia? Porque você vai desejar coisas na sua vida que você sabe que não é a vontade de Deus. E você vai ter que lutar consigo mesmo para obedecer, mesmo não gostando, mesmo não querendo. Porque essa é a característica, irmãos, entre o que separa um homem de Deus de alguém que não é de Deus. Não é que um homem de Deus não vai ter desejos proibidos. E veja, tire da sua mente a ideia de sexo. Eu estou pensando num monte de coisas aqui que não cabe a nós, entende? Como cristãos. E que nós podemos alimentar esses desejos ao longo da nossa vida, ou num período de vida, e nós vamos lutar com isso porque a gente sabe que não é a vontade de Deus. A gente sabe claramente que Deus ordena na palavra que não seja feito daquela maneira. Então, como homem de Deus, eu posso até lutar, eu posso me queixar de Deus, mas eu preciso baixar a cabeça e dizer: o Senhor tem razão, eu estou errado. Essa é a luta, querido, que nós travamos na nossa vida, tá? Um homem de Deus vai se submeter. Um homem que não é de Deus, ele não se importa, ele não quer saber se alguém... Na verdade, eu li muito, de pregadores de épocas passadas que diziam que a igreja não deveria jamais pregar moralidade para alguém que não é crente. Por quê? Porque um crente não tem como atender uma pregação como essa. Se crente já tem dificuldade de viver uma... Oi? Desculpe. Irmão. Quando houver essas trocas, querido, releve, porque sem que a gente se dê conta, tá bom? Um descrente não tem como atender àquilo que Deus exige na sua palavra. Não tem como, irmãos. Às vezes nós, crentes, temos muita dificuldade de atender àquilo que Deus quer, tá? Bom, o texto diz, querido, que ele não se submete. Ele não aceita as coisas de Deus. Ele não entende e ele não aceita, entendeu? Ele não se submete porque não aceita as verdades que vêm do Espírito de Deus. E por que não aceita? Porque elas parecem absurdas. Imagine, olha para a nossa sociedade hoje e você diz para um jovem: olha, jovem, o sexo só é permitido por Deus no casamento. Irmãos, ele vai espernear, ele vai, crente vai espernear. Mandamentos simples da palavra, mas que nós temos dificuldade. Que o mundo vai zombar. Se você encontrar um jovem que diz que casou solteiro, eu só lembro de uma experiência que eu tive na minha vida, e eu fui compartilhar com uma pessoa e ela começou a escarnecer de mim, a zombar, dizendo que eu estava mentindo, na verdade. Por quê? Porque eu estava vivendo aquilo que Deus ordenava que se vivesse. Só por isso. O mundo zomba, o mundo ridiculariza, escarnece da gente. Bom,
Por que são absurdas? Porque ele é incapaz de compreendê-las. Porque só quem tem o Espírito pode compreender as coisas do Espírito. Só quem tem o Espírito aceita as verdades de Deus. Só quem tem o Espírito é capaz de se submeter à vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que o homem natural, aquele que ainda não nasceu de novo, o incrédulo, não somente odeia a Deus e não se sujeita à lei de Deus, ele também é incapaz de querer amar a Deus, ele é incapaz de querer obedecer a Deus, ele não pode escolher e decidir fazer isso, porque ele é incapaz de qualquer esforço espiritual. Nós não deveríamos nos enganar com relação às pessoas que não nasceram de novo. Irmãos, quando você pensa em pessoas, eu sempre faço eu não sei se é justo essa classificação, mas eu conheço pessoas que não têm Deus, que são incrédulas, e que estão longe de Deus e que não querem saber de forma alguma. Eu conheço pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, mas elas estão debaixo de uma influência do Espírito Santo. Sempre começa, eu já disse isso algumas vezes, né? Quando uma pessoa começa a nutrir um desejo real por conhecer Deus, por querer aprender de Deus, né, é porque ela está debaixo de uma ação poderosa do Espírito Santo. Porque sem o Espírito agindo em nós, querido, o homem nunca vai desejar Deus. Ele vai querer e ele vai até correr atrás das bênçãos, mas de Deus não. Tá? Se você olha para o Brasil hoje, você vai ver esse movimento todo de pessoas religiosas lotando, às vezes até igrejas evangélicas. A maior parte das pessoas que estão ali, elas não estão ali porque elas querem se relacionar com Deus, porque elas querem viver uma vida de santidade e agradar a Deus, elas querem a bênção de Deus na vida dela. Aí elas estão fazendo campanha, toda semana uma campanha, toda semana isso, aquilo, entende? Mas elas não querem se relacionar. A própria igreja já entendeu isso, boa parte dos pastores já entenderam isso, que as pessoas não querem Deus, mas querem a bênção de Deus, e elas estão dispostas até mesmo a pagar e a fazer o sacrifício que for necessário para ter a bênção de Deus, mesmo não querendo Deus. E muita gente, né, eu não sei se desonesto ou se apenas ignorante mesmo, tem cedido a isso, e tornado a igreja, eu não gosto dessa generalização, irmãos, porque eu sei que a maioria não é assim, mas eu não sei como é que eu coloco isso para vocês. Parte daquilo que a gente chama de evangelicalismo brasileiro tem adotado uma percepção mercantilista da igreja. Como é que funciona isso? Você vem aqui porque você tem necessidades. Você vai, na segunda-feira é a campanha da casa própria, na terça-feira é a campanha da cura, na quarta é a campanha da família, na quinta, e aí todo dia tem uma necessidade diferente. Então eu tenho uma necessidade, qual é o dia do culto mesmo? Eu quero melhorar de vida, na terça-feira é o culto da prosperidade, então terça-feira eu vou lá. Eu sei que essas igrejas ensinam que para prosperar você precisa fazer alguns sacrifícios, dar ofertas, dízimos, essa coisa toda. Então você vai pagar por isso. Mas como eu quero, e aí nós entendemos isso como uma espécie de negociação, tá? Eu tenho uma necessidade e eu estou disposto a pagar para satisfazer essa necessidade. Então eu vou lá, eu vou ao culto, eu faço a campanha, eu dou a oferta, eu faço o sacrifício e eu espero Deus me abençoar. Essa tem sido uma realidade dentro do evangelicalismo brasileiro. Muitas igrejas no Brasil adotam essa postura. Não há igreja. O que há é um grande balcão de negócios. Porque igreja significa que nós somos membros uns dos outros, que nós nos completamos, que nós somos uma unidade, um povo chamado para viver em unidade, onde todos contribuem pelo bem da igreja, pelo bem do reino, onde há compromisso, onde há fidelidade, onde há responsabilidade, entende? Essas coisas que caracterizam uma igreja, não há nessas igrejas das quais eu estou falando. Bom, eu vou lá na terça-feira porque é a campanha da prosperidade. Na quinta-feira não preciso ir, na sexta-feira... Então não há um compromisso, não há membros. Há pessoas interessadas em algumas bênçãos, dependendo da bênção que ela quer, dependendo do culto que vai oferecer essa bênção, eu vou lá, entende? Isso tem sido uma característica da igreja, irmãos, no Brasil.
ou de algumas igrejas. Bom, aqui, querido, eu estou tocando isso aqui tudo porque eu vou colocar diante de você uma coisa que me perturba muito, sabe? Eu acredito que esse texto de Romanos nos coloca diante de um dos maiores desafios da vida cristã. Qual é esse desafio? Como nós devemos lidar com o evangelismo. Qual deveria ser a maneira correta de lidar com as pessoas que ouvem a pregação do evangelho? Eu estou colocando para vocês que boa parte das igrejas no Brasil hoje, elas não anunciam um evangelho de salvação, mas um evangelho de bênçãos, entende? De bênçãos. A propaganda é: venha hoje, tá, na igreja, venha buscar. Os irmãos já dizem isso, né? Eu vou hoje buscar a minha bênção, eu vou lá hoje porque eu quero a minha bênção. É essa mentalidade. Eu venho aqui em busca de uma bênção. Eu não venho aqui para me encontrar com Deus, eu não venho aqui para adorar a Deus, eu não estou aqui preocupado com a minha relação com Deus. Eu quero a minha bênção. Se eu não sair daqui com a minha bênção, o culto não valeu a pena. Isso tem sido uma mentalidade no nosso meio. Agora, o que me faz pensar, e olha que eu estou citando aqui só uma ramificação do evangelicalismo, né? Algumas igrejas agem dessa forma. Existem outras que estão agindo de outra maneira, mas da mesma forma evitando o cerne do evangelho, que é a pregação bíblica a respeito da salvação. Não há, irmãos, assim, um evangelismo centrado na pessoa de Jesus e na necessidade de arrependimento, de mudança de vida. Tanto é que as pessoas, elas estão na igreja, mas elas não mudaram de vida, entende? Elas continuam fazendo tudo o que faziam antes, não há nenhuma transformação, não há nenhuma mudança na vida dela, ela apenas agregou a vida religiosa à sua vida normal, é mais uma área da sua vida, mas não há uma transformação. Não é o evangelho que transforma o marginal num homem de Deus, a prostituta num homem de Deus. Não é o evangelho que liberta o homem do cárcere do maligno, sabe? Não tem isso hoje, não tem. Irmão, conta a benção. Pastor, eu estava no vermelho, pastor, eu estava numa situação assim, eu já tinha perdido isso, aquilo, aí eu conheci a igreja e Deus me abençoou, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu só lembro parece uma piada, parece um meme, a irmãzinha no culto querendo contar o testemunho. Vem, irmã, conta o testemunho. Pastor, eu vim à igreja, pastor, e Deus falou comigo, e eu, sabe, a ideia é: Deus falou comigo e isso mudou a minha vida. E o pastor: mas conte a bênção, irmão, conte a bênção. Pastor, mas Deus, não há bênção, irmão. Só tem bênção se disser que Deus fez alguma coisa, que Deus deu um carro novo, que Deus fez isso, fez aquilo, enquanto não é essa a realidade, querido, de muitas igrejas. E o que me traz à mente é: como é que é o evangelismo assim? Como é que funciona o evangelismo nessas igrejas? Eu vou tentar explicar para vocês o que eu estou colocando, querido. E agora eu vou sair um pouco dessas igrejas e entrar nessas igrejas mais tradicionais, sejam igrejas históricas, sejam igrejas pentecostais, neopentecostais. Ao longo da minha vida, irmãos, com Deus, eu tenho visto igrejas fazendo campanhas evangelísticas e estabelecendo metas de quantas vidas deverão ganhar para Cristo num determinado tempo. Nada contra metas, tá bom? Nada contra. Daí essas igrejas começam a fazer eventos e tudo aquilo que está ao alcance para atingir a meta estabelecida. Toda vez que alguém aceita Cristo num desses eventos, a igreja contabiliza essa conversão. Parece normal e parece bom isso, né? Mas não é verdade, querido. Não é verdade. A pergunta que a gente faz é: foi isso que Jesus mandou a igreja fazer? E a resposta é: não foi exatamente isso. Você lembra qual é o mandamento de Jesus para a igreja? Ide e fazei discípulos. E como é que você faz discípulos? Ensinando-os. Olha o texto, irmãos. Escute. Esse texto é o texto-chave para a igreja cumprir o evangelismo, fazer evangelismo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vem o texto, querido. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Quando ele diz: vão e façam discípulos, ele está dizendo assim: olha, por onde vocês forem, é no trabalho, é na escola, é na vizinhança,
por onde vocês forem, vocês devem fazer discípulos. Vocês devem fazer discípulos. E a gente faz discípulo ensinando essas pessoas a guardar a palavra de Deus. É assim que a Bíblia ensina a fazer discípulos, irmãos. E eu diria a vocês, querido, que esse aqui nem é exatamente o maior problema, sabe? A minha questão aqui é que a maioria dos pregadores, para a maioria dos pregadores, a pregação, quando a gente pensa em salvação, ela ocorre da seguinte forma: a gente deve pregar o evangelho ao homem natural como ele é, e que ele, como é, decide crer no Senhor Jesus. E depois que a pessoa creu, então nós dizemos: você recebe nova vida, ou seja, tal pessoa é salva. Por isso a igreja contabiliza, mais um. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O Silas Malafaia mandou fazer um site com um contador de almas. Ele tinha um projeto de ganhar 1 milhão de vidas para Cristo e mandou fazer um site com esse projeto, um contador de alma, tá? E aí ele começou a fazer esses eventos, e aí 1.000 almas no evento, 2.000 almas no... Irmãos, é uma coisa assim, eu olho para aquilo, eu sei que isso pode parecer estranho, talvez você me ouça falar assim: pastor, mas não é isso que a igreja deve fazer. Eu vou dizer: irmãos, não é bem assim não, querido. Não é isso que a Bíblia ensina. Você faz um evento gigantesco e coloca uma banda famosa, anuncia, faz um marketing todo e tal. Aí você vai lá e prega, faz uma mensagem, faz um apelo, vem lá 1.000 pessoas, aí você contabiliza ali, pega o nome de todo mundo e aí parte para uma outra cidade. E não é bem assim, querido. Eu tenho uma visão, irmãos, muito diferente a respeito dessa questão de salvação, sabe? Eu acho que essa abordagem hoje, da forma como ela é feita, ela banaliza a salvação. Porque eu pergunto a vocês: será que nós devemos ignorar completamente o que a Bíblia diz a respeito do homem sem Deus e a sua salvação? Porque quando eu ajo dessa forma, irmãos, eu estou... Veja, o pensamento é o seguinte: eu vou lá, eu vou preparar uma mensagem, eu vou preparar um cenário, vou levar uma banda famosa, e eu vou falar às pessoas, e eu vou fazer um apelo a elas, e elas vão dizer sim, naquela empolgação vão dizer sim, e aí a gente vai dizer assim: nós ganhamos tanto... Era o que o Silas Malafaia fazia. 300 almas para Jesus em tal evento, 500 almas em tal, e o contadorzinho lá contando. Ele queria alcançar 1 milhão de almas, entendeu? Mas alguém já se perguntou, querido, qual é o ensino bíblico a respeito do homem sem Deus e a sua salvação? Deixa eu te dar aqui alguns textos que ajudam a gente a compreender essa dinâmica, como é que a Bíblia lida com isso. Vou citar o texto que nós estamos estudando: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Veja, o homem que não tem Deus, ele é inimigo de Deus, e ele não se sujeita à lei de Deus, ele nem consegue fazer, porque não tem a capacidade, não tem o poder, e porque não quer fazer, na verdade. Então, esse homem foi num evento, levantou a mão, ele aceitou a Jesus. É isso mesmo? Olha o segundo texto. 1 Coríntios, também já li aqui, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, o homem incrédulo, o homem sem Deus, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ele vai ouvir, você vai falar. Eu vou citar exemplos daqui a pouco de como funciona apelos, tá bom, gente? Eu vou mostrar para vocês, porque eu vivi isso muito na prática, presenciei isso demais, de pertinho, bem de pertinho, tá bom? Então, ele não compreende as coisas. Você vai falar, você vai pregar a ele, mas ele não tem a capacidade, como ele é, sem Deus, ele não tem a capacidade de entender isso. E eu não estou falando de um entendimento mental, intelectual, não é disso que eu estou falando, tá bom? Na verdade, o que eu acredito que acontece muito com essas conversões que há hoje, na verdade, eu chamaria isso de concordância intelectual. O nome correto é assentimento intelectual. Ela concorda com aquilo, ela levanta a mão, mas ela não entendeu nada. Ela está vendo todo mundo fazer, mas ela não sabe de nada. Eu lembro, irmãos, aqui no Buriti,
Primeira vez que eu preguei aqui, no dia que eu inaugurei o pontinho ali na esquina ali, que hoje é a loja da Luciana, lembro demais, preguei em Apocalipse 20, o grande julgamento do grande trono de Deus lá, preguei, expus o texto, fiz um apelo, expliquei para os irmãos foram lá na frente, 6 irmãos foram lá na frente, eu perguntei, vocês entenderam? Nós entendemos, pastor. Quer aceitar Jesus? Queremos, pastor. Amém. Orei por eles. 2 dias depois eu saí visitando todos eles. Sabe, dos 6, nenhum confirmou aquilo que tinha feito publicamente aqui. Como é que se explica isso? Não sei, irmãos. Foram à frente. Na frente eu perguntei, querem realmente aceitar Jesus? Queremos, pastor. Eu não sei, gente, eu não sei o que acontece na mente humana, entendeu? E olha que nós éramos uma igrejinha, nós estávamos inaugurando, nós tínhamos ali umas 20 pessoas só naquele dia de inauguração. E as pessoas foram lá e aceitaram a Jesus. Mas o texto está dizendo que o homem natural não compreende as coisas de Deus, que ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Agora veja, João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não o trouxer. Irmãos, quando alguém começa a nutrir desejo, não é pela bênção de Deus, tá bom? Esqueça isso. Quando alguém começa a nutrir desejo por Deus, por conhecer a palavra, por querer entender a palavra, por querer aprender a palavra, ela começa a sentir um desejo de ir para a igreja, entendeu? Ela quer adorar o Senhor. Mesmo que essa pessoa não tenha levantado a mão, aceitado a Jesus, você pode ter certeza que isso só é possível porque há uma ação do Espírito de Deus na vida dessa pessoa. Novamente, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É Deus atraindo a pessoa, é Deus por meio do Espírito Santo movendo no coração daquela pessoa. Se você está atrás de bênção, isso não é Deus, isso aí o diabo pode fazer sentir, mas o desejo por Deus, só Ele pode gerar em você. O homem não pode gerar isso. O homem é inimigo de Deus, o homem odeia Deus. Então, quando há no meu coração esse desejo, é porque eu estou debaixo de uma ação poderosa de Deus. Não tenha dúvida nenhuma a respeito disso, irmãos. Agora o texto mais interessante de todos, 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, isso aqui é Paulo, falando das pessoas que rejeitaram a pregação do evangelho, tá? Aí ele diz, se referindo a essas pessoas, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento desses descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, Paulo estava pregando e as pessoas estavam rejeitando a mensagem de Paulo. E ele diz, olha, nós não lançamos mão de artifícios, a nossa mensagem é o evangelho. Se as pessoas não querem, elas não querem porque isso está encoberto para elas. Elas não querem porque o diabo cegou o entendimento delas. E elas não conseguem compreender aquilo que está sendo dito. Elas não têm o Espírito. E o que eu estou dizendo para elas é loucura. O que eu estou dizendo para elas não podem entender, elas não podem aceitar, porque elas consideram um absurdo isso. O homem, querido, sem Deus, não vai compreender o Evangelho jamais. Isso significa que não devemos pregar o Evangelho às pessoas e esperar que elas respondam ao Evangelho? Não, irmãos, não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Na verdade, é o contrário. Nós devemos pregar o Evangelho na esperança de que Deus faça a obra no coração das pessoas. Mas a nossa esperança é que Deus faça a obra e não nós. E não nós. Nunca devemos tentar fazer o papel do Espírito Santo. Precisamos lançar fora toda a sabedoria humana, todas as estratégias e tentativas de constrangimento ou qualquer recurso puramente humano na hora de tentar alcançar uma pessoa com o Evangelho, irmãos. Foi isso que Paulo disse quando ele chegou em Corinto. Olha, eu resolvi abrir mão de toda a sabedoria humana e me concentrar apenas no Evangelho. Eu vou pregar apenas Cristo e Cristo crucificado. Para quê? Para que as pessoas não se apeguem, não se fiem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É isso, irmãos, que a gente tem que fazer.
Irmãos, eu já vi muita. Pastor, como é que funciona esse negócio de sabedoria humana, de estratégias e tentativas de constrangimento? Irmãos, a gente pode citar muitos exemplos em relação a isso, tá bom? Eu já vi muito essa coisa de estratégias na hora do apelo, para tentar converter as pessoas. Eu lembro de estar num evento onde o pastor estava ensinando como é que a gente deve fazer para converter as pessoas. E ele dizia, olha, na hora do apelo, eu vou perguntar, eu vou mandar todo mundo levantar. Ele diz, se eu mandar levantar só quem não é crente, a pessoa vai ficar constrangida e não vai se levantar. Então eu digo, todo mundo deve se levantar, e todo mundo levanta. Quando todo mundo levantar, eu vou chamar vocês a fazerem uma oração de entrega. Ele está ensinando a igreja como é que ela deve agir para converter as pessoas. Eu vou chamar as pessoas, eu vou fazer uma oração de entrega e todo mundo vai fazer. Quando todo mundo fizer a oração de entrega, eu vou perguntar quem fez essa oração pela primeira vez. Os outros vão se sentar e aqueles que fizeram pela primeira vez vão ser agora, diante de toda a igreja, expostos à igreja, vão ser agora convidados a confirmar a oração. Você que fez a oração pela primeira vez, levanta a mão. Os outros sentem. Irmãos, é um negócio muito, sabe, é quase que maquiavélico. Sentem. Vocês que fizeram a oração pela primeira vez, vocês querem confirmar essa oração? Imagina, está todo mundo olhando para eles. É constrangedor, querido. É constrangedor. Eu já vi, querido, sabe, pastores dizer, olha, na hora do apelo, senta do lado e fica lá e fala com ele, como se a conversão, querido, fosse uma tentativa minha de convencer o vizinho que veio visitar a igreja ali a aceitar Jesus, e esquecendo que ele está morto espiritualmente, esquecendo que ele não tem o Espírito dentro dele, que ele não está entendendo aquela mensagem, entendeu? E muitas vezes as pessoas atendem a isso só para se livrar do constrangimento. Ela vem aqui à frente, aceita Jesus e nunca mais volta na igreja. Já vi muito isso, irmãos. Eu já fiz um curso de evangelismo, onde o pregador disse, tudo que você precisa fazer é levar a pessoa a abrir a boca e dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Se ele disser isso, ele é salvo. Havia toda uma estratégia, um filme passado no meio da rua, uma visita no dia seguinte, um manualzinho de evangelismo chamado As 4 Leis Espirituais, e toda uma estratégia, tudo para a pessoa dizer isso. Se ela diz isso, nós registramos se aquela pessoa se converteu, aceitou a Jesus Cristo. E vai lá para os contadores de alma lá, entendeu? Mais um para Jesus. A pergunta que a gente faz é, como alguém pode crer no Evangelho, querido? De verdade. E eu vou ler um texto para ti que mostra exatamente como que ocorre a salvação na vida de uma pessoa, tá? Atos 16. Se você quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Atos 16, a partir do versículo 13. O texto diz assim, no dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma daquelas mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Você percebe aqui? Paulo está ali pregando para essas mulheres. Havia outras mulheres, não era só Lídia, havia outras mulheres. E Paulo estava ali junto com seus companheiros pregando a ela. E enquanto Paulo está pregando o evangelho para elas, o texto diz que o Senhor abriu o coração dela, abriu o entendimento dela, removeu a cegueira espiritual na vida dela, para que ela acolhesse, para que ela recebesse, para que ela cresce naquilo que Paulo estava pregando. E com isso ela foi salva. Eu quero dizer a você, querido, que não há outro meio de salvação, irmãos. Não há. O homem pode criar a estratégia que quiser. E eu já vi muitas. Irmãos, eu já vi muita coisa na minha vida. Muita estratégia.
Eu já vi um pastor chegar e dizer: hoje eu quero 20 almas para Jesus. Quem vai ser a primeira? Parecia um leilão. E ele ficava ali, ficava insistindo, a igreja lotada. Minha esposa estava lá no dia também, lotada. Aí se levantou mais uma pessoa para Jesus, vamos. Aí a igreja vai à euforia, mas são 20, eu quero, quem é o próximo? E começa naquela loucura, e parece assim um cara que está fazendo um leilão, um cara, irmãos, um negócio, e 20 pessoas para Jesus naquela noite. Pergunte quantas voltaram depois. Nenhuma, porque aquilo não é evangelho. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Leia a sua Bíblia, leia o Velho Testamento e procure por apelo. Apelo, como a gente faz hoje. Se você achar um apelo, um pregador no Novo Testamento pregando e depois fazendo apelo, eu passo a fazer apelo todo culto, toda célula. Por que eu não faço apelo, querido? Porque não é orientação bíblica fazer apelo. Eu vou já falar sobre isso, tá? Eu já falar sobre isso. A pergunta é: como é que alguém pode crer na mensagem do Evangelho? E a resposta é Deus abrindo o entendimento dela. É Deus abrindo o coração para que ela receba e creia na mensagem. Foi o que Paulo já tinha dito aqui em Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado. Isso é conversão. É uma libertação operada em nós por Deus. Não é apenas uma resposta minha a um apelo, é um agir de Deus poderoso na minha vida. Efésios 2, irmãos, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não só a fé, não só a salvação, tudo vem de Deus. Veja, Paulo estava pregando. Havia um grupo de mulheres ali ouvindo Paulo. Como foi que Lídia foi salva? Ela estava com alguma dúvida e fez uma pergunta para Paulo. Paulo fez algum apelo para ela. Como é que foi? O texto diz: o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela pudesse acolher aquilo que estava sendo pregado. Isso é salvação, irmãos. Você quer um texto interessante? Atos 2, 47, só a parte B. O texto diz assim: enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O que nós chamamos de salvação, na maioria das vezes, não passa de assentimento intelectual. É a isso que os apelos levam, querido. Eu diria que, sem exagerar aqui, que essa é a razão pela qual nós não encontramos na Bíblia nada parecido com esse apelo que é feito hoje nas igrejas. Na Bíblia nós vemos o homem sendo alcançado e transformado por Deus, não como fruto de um apelo, mas da contínua exposição das Escrituras. A mensagem está sendo pregada e as pessoas vão dando ouvido. E só mais um detalhe, irmãos, antes que eu esqueça dessa questão. Quando eu digo que a mensagem está sendo pregada, eu não estou me referindo aqui a uma mensagem sobre prosperidade, sobre casamento, sobre bem-estar. Não, quando eu digo a mensagem está sendo pregada, eu estou dizendo que o Evangelho está sendo anunciado. Que Jesus Cristo, o que é o Evangelho, irmãos? Nós lemos aqui, querido, versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Isso é o Evangelho, é o anúncio daquilo que Deus fez por meio de Jesus. O homem não pode se salvar, o homem não tem condições de se salvar, o homem não pode fazer nada para se ajudar, a lei não poderia ajudar o homem na salvação. Então Deus enviou o seu Filho. O Evangelho sempre é Deus fazendo alguma coisa pelo homem. Deus enviando o seu Filho. O texto diz enviando o seu Filho, né? Em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, ele está falando da encarnação de Jesus. Deus enviou Jesus a esse mundo, deu a ele um corpo, na verdade, como nós temos um corpo, e aí ele diz mais, e esse corpo foi oferecido como oferta pelo pecado. Deus colocou os nossos pecados em Jesus, puniu os nossos pecados em Jesus, para que com isso nós pudéssemos ser salvos. Isso é Evangelho, irmãos.
Falar de vida financeira, a igreja deve falar porque eu sou chamado a pregar todo o conselho de Deus. Isso está na palavra de Deus. Falar de casamento, a Bíblia fala de casamento, mas isso não é mensagem evangélica. Não é, querido. A mensagem do Evangelho, ela está centrada na pessoa de Jesus, naquilo que ele fez e a explicação de tudo aquilo que ele fez. É exatamente isso que diz aqui Romanos 3:4. Veja, Deus enviou Jesus num corpo como o nosso. É um fato histórico. Ele nasceu de uma virgem. Explica isso. Faz a aplicação disso. Por que Jesus veio? Por que ele precisou de um corpo? Porque ele vai ser sacrificado como um de nós. Ele vai ser oferecido no altar de Deus. Ele vai ser a propiciação, a expiação. A sua morte vai ser uma morte vicária, uma morte substituta. Ele vai morrer não por causa dele, não por causa de algum pecado dele, mas por causa de nós e dos nossos pecados. Eu tenho que explicar isso, querido. Isso é evangelho. Isso é evangelho, irmãos. É essa mensagem que dá ao homem, sabe? Ou que dá a Deus as ferramentas para operar no coração do homem. Deixa eu te mostrar mais uma coisa, ainda em Atos 2, agora eu vou ler o 46 e o 47. Escute bem, querido, com muita atenção. Eu estou falando do Evangelho, tá? E observe, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, olha que termo interessante que Lucas escolheu. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, observe a maneira como Lucas se refere à salvação. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava. Não há nenhuma menção ao esforço da igreja em evangelizar as pessoas, nada de campanha, nada de apelo ou qualquer artifício humano. Também deve chamar nossa atenção o fato de não haver nenhuma referência àqueles que estavam sendo salvos. Tudo que é enfatizado na salvação é o agir de Deus. Enquanto isso, lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem são? Não interessa. O que a igreja está fazendo? Não interessa. A única coisa que interessa aqui é o agir de Deus no coração dessas pessoas. É Deus que está acrescentando. Não é a igreja que promoveu uma campanha, um evangelismo de rua, nada, irmão, nada. Deus acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Aqui uma questão histórica. E eu vou já encerrar, tá bom, queridos? Vocês sabiam, irmãos, que até a primeira metade do século XVIII, ouça bem isso, até a primeira metade do século XVIII, a igreja não fazia apelos. Não fazia. A minha crítica ao apelo, querido, porque o apelo reflete uma incompreensão nossa a respeito do Evangelho. Nada contra fazer o apelo, tá? Nada contra. Se você está pregando uma mensagem evangelística e no final você desafia os irmãos, as pessoas que estão ouvindo a entregar a vida para Jesus, amém, nada contra. Mas começar a elaborar estratégias, entende? Fazer arranjos com a igreja para constranger a pessoa ou intimidar a pessoa daqui de cima, dizendo, ei, você aí, né? Se você não entregar a vida para Jesus, você vai para o inferno, essa coisa toda que a gente vê nas igrejas. Irmãos, isso é um absurdo, isso é totalmente contra aquilo que se ensina no cristianismo. Então, a minha crítica não é exatamente ao apelo por si só, embora eu não faça. Muito raramente eu vou fazer um apelo na igreja, entendeu? Muito raramente. E quando eu faço de uma maneira muito sutil. Eu não quero que ninguém saia daqui constrangido, querido. Não. Eu não quero constranger as pessoas. A minha oração, meu desejo é que Deus fale. Eu diria a vocês que 80%, 90% de todo mundo que se converteu na Kairos, se converteu por uma ação de Deus. É o irmão que está na cela há algum tempo. Pastor, eu preciso conversar. O que foi? Não, é porque eu preciso... Ela toma a iniciativa, porque isso é o que nós encontramos na Bíblia. Eu já fui parado no culto e alguém chegar e perguntar, aqui vocês não fazem, ela estava perguntando se a gente não fazia apelo, tá? Vocês não fazem apelo na igreja?
Na hora ela não perguntou apelo, né? Vocês não fazem aqui o que as igrejas fazem no final do culto? E aí eu fiquei sem entender, alguém falou, pastor, está falando do apelo. Eu digo, sim, você quer aceitar Jesus? Pô, vem para cá, meu irmão. Essa é uma experiência que quem já dá conosco há mais tempo sabe que a gente viveu isso aqui durante muito tempo, né? Nós vemos isso muito aqui na igreja, demais. Sem apelo, sem necessidade disso, apenas confiando em Deus que Ele vai agir no coração da pessoa, que Ele vai trabalhar no coração da pessoa, e ela simplesmente não vai recusar a Cristo. Não porque eu constrangi ela a isso, não porque ela foi intimidada a fazer isso. Eu poderia contar um monte de experiências a vocês, e de algumas experiências negativas que eu tentei dar um empurrãozinho, uma ajudinha para Deus, e que não funcionou, irmãos, e que não funcionou. Bom, o apelo surgiu na igreja evangélica na primeira metade do século XVIII. Olha só, mais de 18 séculos de história da igreja sem apelo. Aí alguém começou a fazer. E quem começou a fazer isso foram dois homens, John Wesley e George Whitefield, tá? Eles começaram essa prática. Depois, esse movimento ganhou força e método com um camarada chamado Charles Finney, no século XIX. Ele começou a criar estratégias. Aqui, só uma questão histórica, querido, tá? E uma justiça. Se um dia você quiser ler uma biografia de um homem de Deus apaixonado por almas, talvez não haja ninguém na história da igreja nesses mais de 20 séculos que se iguale a George Whitefield. Quando o Whitefield terminava de pregar, irmãos, ele não fazia um apelo, ele se lamentava, ele chorava por causa da resistência das pessoas. Ele quase que ia ao desespero porque as pessoas não reagiam à mensagem, né? Ele fazia apelos, mas não era um apelo, querido, constrangendo, era um homem que tinha as suas entranhas comovidas em ver a resistência das pessoas ao evangelho, entendeu? E ele faltava ir ao desespero por causa disso. Quando a gente pensa em Charles Finney, esse começou a criar estratégias para converter as pessoas. Ele criou os famosos bancos ociosos. Ele tinha uns bancos no culto, que depois da mensagem ele chamava algumas pessoas para ler. Essa história é conhecida. Eu li agora recentemente um trechinho de uma biografia de Charles Finney, e a mentalidade dele era uma coisa assim estranha ao evangelho, sabe? Muito estranha ao evangelho. Você vai encontrar estratégias. Eu lembro de estar ouvindo um camarada, um técnico de som lá de São Paulo, em que quando havia essas cruzadas grandes assim, as pessoas, dizer isso pode chocar você, querido, mas é pura realidade, tá? Havia nessas cruzadas pessoas específicas plantadas pelo pregador, né, que estava organizando as cruzadas, pessoas saudáveis, tá? Saudáveis, que iam fingir que tinham sido curadas com uma intenção. Olha o homem, irmãos, o homem querendo ajudar Deus, com a intenção. Qual era a intenção? Porque, veja, novamente, é aquela coisa, né? Você faz um apelo para uma igreja, a pessoa, alguns dizem, ela até quer aceitar Jesus, mas ela fica com vergonha. Então nós vamos dar uma ajudinha para tirar a vergonha dela, né? Nesse caso não era exatamente a conversão, era a cura. Pessoas que foram colocadas em pontos, lá no Maracanãzinho, foi lá no Rio, em lugares específicos. Se eu não me engano era Billy Graham na época, eu não lembro quem era, que na hora da oração por cura, essas pessoas iam se levantar dos seus lugares dizendo que tinham sido curadas. Pessoas que foram contratadas para isso. Qual era a intenção da equipe? Era incentivar as pessoas, tá? A ideia era desinibi-las, deixá-las livres, entendeu? Quando alguém faz, um daqui levantou dali, outro levantou, aí você se sente à vontade para isso. Eu ouvi demais, irmãos, isso eu ouvi demais. E depois isso ganhou e foi popularizado, né? Foi para o mundo todo através de Billy Graham, nas famosas cruzadas de Billy Graham. Olha, querido, eu realmente acredito, irmãos, que o apelo ele deturpa o sentido bíblico de salvação, sabe? Ele tem esse potencial de causar estrago. O Paul Walsh diz que nada no cristianismo americano, está falando dos Estados Unidos,
sentenciou mais pessoas ao inferno do que a oração do pecador. Ele fez uma crítica à igreja. Paul Washer foi alguém que viveu parte da sua vida, se eu não me engano, foi no Equador, foi na Colômbia, entre os índios lá, pregando o evangelho, entendeu? Quando ele voltou para os Estados Unidos, que ele viu o que estava acontecendo nos Estados Unidos, ele ficou chocado. Eu lembrei do Paulinho. Eu conheci um missionário, o Paulinho, irmão do rapaz que congregava conosco lá em Imperatriz, o vereador Joel Costa, né? E o Edson, né? Os dois irmãos dele congregavam com a gente, e ele fazia missões na África, e ficou muito tempo lá. Quando ele chegou no Brasil, que ele viu o que estava acontecendo no Brasil, irmãos, esse camarada entrou em crise, por causa das mudanças e das distorções que a igreja tem promovido para supostamente pregar o evangelho, entendeu? Supostamente pregar o evangelho. Bom, querido, dito tudo isso, eu vou parar, porque já são praticamente 9 horas já. Entenda duas coisas, rapidinho, irmãos. Um homem que não tem Cristo, ele não vai entender o evangelho. Eu já disse aos líderes de célula, você deve se preparar para pregar, você deve se organizar, deve ir para lá confiante, ler o texto, entender o texto, mas entenda uma coisa, isso não é suficiente. Isso não é suficiente. É necessário orar pelas pessoas. É por isso que nós oramos por células, irmãos. Terça, quarta e quinta e sexta. E eu acredito, a maior parte dos irmãos oram em casa também, pelas células. O diabo cegou o entendimento das pessoas, querido. Elas não conseguem compreender o evangelho. Eu tenho que ter consciência disso. E eu tenho que, na hora de pregar o evangelho, olha, eu vou ser franco com vocês. Eu estou pregando a vocês. Vocês têm o Espírito Santo. Vocês têm condições de compreender o que eu estou pregando. Mas a minha oração é, Espírito, me ajuda a pregar a tua palavra, de forma que ela chegue ao coração dos teus filhos em poder. E, da mesma forma, eu digo, Espírito, ajuda os teus filhos a receberem a palavra como palavra de Deus de fato. Porque, irmãos, é possível, e essa tem sido a experiência, é possível que alguém venha para a igreja semana após semana, mês após mês, ano após ano, e ela ouve mensagem no domingo, na terça e na quarta, meses, anos a fios, e não há mudança na sua vida nenhuma. Ela continua a mesma pessoa, ela não amadureceu espiritualmente, a sua fé não foi fortalecida, ela não manifesta frutos, entende? Continua a mesma pessoa, dependendo, como diz lá o autor de Hebreus, dependendo do leite espiritual o tempo todo. Não se desenvolveu, já tinha tempo, o tempo já era suficiente para ser um mestre na igreja, mas ela continua precisando de leite espiritual. Essa é uma realidade da igreja, irmãos, que a gente vive. E olha que nós temos o Espírito, nós somos salvos, nós temos condições de compreender, nós temos condições de acolher com alegria a palavra no nosso coração, permitindo que ela transforme a gente. Mas se entre nós, querido, há essa dificuldade toda, agora você não imagina uma pessoa que nem conhece a Deus, que não tem o Espírito, não vai haver mudança, a não ser que Deus intervenha, a não ser que o Espírito remova o véu, abra o entendimento, e aí sim, querido, aí haverá frutos. Essa é a minha oração, irmãos, sempre, por vocês que estão aqui, por aqueles que acompanham as ministrações pelas redes sociais, é que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor nos conceda a graça de sermos ministrados, que a palavra alcance o nosso coração e ela produza em nós, querido, aquilo que é a vontade de Deus para nós.